Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre como utilizar a literatura como uma grande aliada para trabalhar a matemática com os seus alunos. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Wolff. Eu sou professora, psicopedagoga especialista em alfabetização, educação especial e inclusiva. E hoje eu estou aqui para trabalhar com você sobre esta questão tão importante nas turmas de alfabetização. Eu também gostaria de te dizer: pegue um papel, uma água para acompanhar esta aula. Hoje nós vamos refletir bastante e sair daqui com muitas ideias de como utilizar os livros, a literatura que nós estamos trabalhando na sala de aula, como ganchos para trabalhar as habilidades que desenvolvem o senso numérico das crianças. Então, o que a matemática, né, o que essa integração pode trazer para nós aqui na sala de aula? Ela pode ajudar a desenvolver o pensamento lógico, a linguagem oral, a resolução de problemas, a modelagem da matemática, tá? O trabalho que a gente vai estar instruindo as crianças para fazer. Uma aprendizagem significativa, além da ampliação, né, de um repertório simbólico. Então veja como é importante, quantas habilidades eu posso desenvolver com os meus alunos a partir da história, a partir das personagens, a partir do ambiente que as personagens estão, a partir de elementos que ficaram implícitos na história, a partir de situações vinculando uma personagem de uma história com a outra. Então, assim, o professor também vai criar em cima da literatura. O professor também vai trazer a sua criatividade para encantar as crianças, porque as crianças adoram histórias, as crianças adoram utilizar a imaginação. Então nós somos professores, nós também adoramos criar, nós também adoramos criar e desenvolver atividades criativas, envolventes. Então, a gente pode utilizar como base desse repertório criativo, né, uma história, né, como, por exemplo, aqui, ó, do Grande Rabanete. Agora a gente vai conversar sobre os livros e eu trouxe aqui algumas ideias, tá, que são ideias que você pode fazer aí na sala de aula e que necessariamente você não vai precisar de nenhum trabalho de folha estruturada. São atividades de brincadeiras e de mediações, tá, que você vai utilizar aí com os seus alunos com um material concreto e básico, porque lembre-se, eu sempre falo para vocês, a matemática nasce da exploração, da manipulação do concreto. Primeiro a gente vai para o concreto, depois a gente vai para o registro, para a folha estruturada, porque antes da criança registrar de forma estruturada, ela precisa ter vivenciado essas situações para que realmente aconteça a aprendizagem. Entregar um material de pronto faz com que a criança se sinta perdida, ela não vivenciou, ela não teve esta possibilidade de manipular, de aprender com o objeto, certo? Então agora a gente vai passar para os livros, que eu sei que vocês estão super curiosas para conhecer. Então vamos lá? Então, após eu ter feito a leitura, eu vou propor uma brincadeira com os lápis. O nome da brincadeira é os lápis do Bob. Bom, a gente já durante a contação da história começou a sugerir para as crianças que, por exemplo, como assim o Bob tem tantos lápis? Será que um lápis só, ó, serve para ele etiquetar toda a floresta? Será que não vai gastar esse lápis? Quando a gente usa o nosso lápis, a ponta quebra. A gente tem que apontar, apontar, ele vai ficando, ó, pequenininho, 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 e uma hora não tem mais lápis. Então a brincadeira agora é lá nos potes de lápis do Bob. Nós vamos ver o que tem nos potes do Bob. Então a professora vai ter preparado este material. Esse material, essa preparação dessa atividade eu vou te dar no final da aula, tá? No PDF, com
o que você precisa para fazer essa brincadeira. Então, a professora vai ter 2 potes. Você vai pedir que as crianças tragam de casa 2 potes, para que eles saibam quais são os seus potes. E nós vamos distribuir, então, aqui, ó, um papelzinho. Ou as crianças vão lhe dar os potes no dia anterior e você vai, eu acho melhor, tá? E você vai escrever num papelzinho, vai colar nos potes e depois vai dizer, Miguel, venha buscar os seus potes. Lucas, pega os seus. Valentina, tá aqui os seus. Tá. Aí eles vão olhar para os potes deles e vão ver que tem alguns lápis lá dentro e que tem números. Muito bem. Não, ó, agora, olha aí, cada um ganhou. Então, esse pote que vocês trouxeram de casa para nossa brincadeira, agora tem lápis aí dentro. E também tem números. Vamos ver, a prof precisa de uma ajuda. Todo mundo conta para ver quantos lápis agora tem dentro de cada pote. Quantos será que tem lá no seu pote 1? Aí a criança vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. No meu pote 1 tem 5. Você vai ter colocado a mesma quantidade para todas as crianças. Ou pode botar 4, pode botar 3, se você tiver muitos lápis. Se você tiver poucos, né, daí pega emprestado da turma do lado. Mas então vamos lá. Tem 5. E no pote 2, todo mundo conta agora. 1, 2, 3, 4. No pote 2 tem 4. Muito bem. Quanto tinha no lápis no pote 1? 5, prof. Ou alguns vão ter que pensar de novo e contar. E no pote 2? Qual pote tem mais? O pote 1 ou o pote 2? Ah, o pote 1, porque tem 5. Muito bem. Então, e agora é hora da professora entregar um papelzinho para que as crianças escrevam, então, a quantidade que tem dentro do seu pote. No meu pote 1, tem 5. Aí eu vou colocar lá dentro o número 5. Só colocar lá dentro, larga lá dentro. E no pote 2 eu tenho 4. Então, coloca lá dentro do pote. Por que que a gente vai precisar? Aqui a gente precisa já ver também, né, se a criança sabe fazer o registro do número, se ela entendeu que ela precisa colocar, registrar um numeral, né, da quantidade total que tem ali dentro. A gente já está trabalhando aqui a cardinalidade, a relação do signo e quantidade, a gente já está trabalhando aqui a atenção sustentada, a memória, várias habilidades importantes, porque se essas habilidades não estão sendo desenvolvidas no dia a dia, a criança talvez tenha muita dificuldade de fazer isso. E alguns alunos você vai ver que não vão conseguir. E aí você vai ter que ir lá ajudar esses aí. Alguns vão ser muito rápidos, outros não. Faz parte da sala de aula e você sabe disso. Então, agora que o meu pote 1 tem 5 e o meu pote 2 tem 4, a gente vai começar a fazer algumas perguntas para eles. Pessoal, quantos lápis será que tem ao todo nos 2 potes? Aí, alguns vão usar o apoio dos números, 5 mais 4. Outros vão colocar, vão pegar os lápis do primeiro pote. 1, 2, 3, 4, 5. 5, largou lá. 5, 6, 7, 8, 9. 9, tem 9 nos 2 potes, tem 9. Muito bem, segura os seus lápis aí, tem 9. E agora, a gente começa a fazer perguntas. Então, a gente já trabalhou aqui a contagem, a relação do signo e da quantidade, a gente já trabalhou aqui a cardinalidade. Agora, a gente vai trabalhar a comparação de quantidades. Então, vamos lá. Me digam uma coisa, qual dos potes de vocês tem mais lápis? Aí eles vão dizer, o pote 1, porque tem 5. Ah, e qual então o outro tem igual? Não, tem menos. Por que ele tem menos? Ele tem 4, ó. Então, 5 é mais do que 4? Muito bem. Eu tô falando aqui bem no nível
de sala de aula mesmo, tá? Sala de aula de entendimento das crianças. Ai, prof, mas tu tá usando números tão baixos, isso é tão fácil. Não, isso não é tão fácil, não. Depende das propostas que você está fazendo. Você pode fazer isso lá no segundo ano, com outras perguntas, que também vão gerar uma dificuldade, independente das quantidades serem pequenas. Então, agora vamos lá, vamos seguir, tá? Agora a gente vai perguntar assim. Então, já que nós temos 9 lápis, muito bem. Agora eu quero que vocês olhem lá no pote 1, quantos lápis vocês têm da mesma cor? Da mesma cor? Ó, classificação. Qual é o critério? Cor. Ah, eu tenho 2. Aí o outro colega vai dizer, eu não tenho nenhum, todos são diferentes. Aí o outro vai dizer, eu tenho 3. Ah, eu tenho... Tá, muito bem. Olha como a gente já trabalhou mais um pouco. Aí agora a gente pode dizer, e todos os lápis do pote 1 estão apontados? Todos os lápis do pote 4 estão apontados? Vamos lá no pote 1. Quantos lápis precisam ser apontados? Na prática isso é muito fácil. Se você der o problema para eles, eu tenho 10 lápis. 4 estão sem ponta. Quantos lápis precisam ser apontados? Ai, Jesus. Mas agora olhando para o pote. Olha para o pote, para o seu pote lá. Para o seu pote que tem... Olha para o seu pote ali. Quantos lápis tem que ser apontados? O que eles vão fazer? Vão mergulhar a mão no pote e vão ver. Esse está apontado, esse está apontado, esse está apontado. Ah, 2. 2 precisam ser apontados. Tá vendo? Da onde vem? Se eu faço isso, lá no problema matemático, ele sabe como fazer. Porque ele vai ter um registro de memória. Ele manipulou o objeto. Ele vivenciou a situação matemática. Ele entendeu do que ele está falando. E assim a gente pode seguir com muitos outros desafios com as crianças. Eu vou te entregar uma lista com as perguntas para cada habilidade matemática que está sendo desenvolvida, tá? No material pedagógico desta aula, você vai ganhar isso e a preparação do jogo. Agora, eu adoro fazer esse jogo. Isso aqui tu faz com a educação infantil, com o segundo e com o terceiro ano, e o terceiro ano vai adorar, o quarto ano também, eles vão adorar fazer isso, porque eles vão se envolver com o que eles têm ali. Só não pode ser palitos, tá? Por quê? Porque o jogo é os lápis do Bob. O lápis faz a relação direta com a história do livro. Então, se você botar palitos, não tem palitos na história, não vai dar certo. Então, agora nós vamos encerrar o perigoso e eu vou voltar com o grande rabanete. Espera aí que a nossa aula está só começando. E agora nós voltamos com o grande rabanete. Então, após a contação da história, o professora vai fazer a contagem das personagens novamente com as crianças. Ah, quantas personagens nós temos na história? Nós temos 6 personagens. Muito bem. Bom, esta ideia agora é uma ideia de dividir. Todo mundo precisa ganhar uma parte do rabanete. Veja bem que essa atividade, ela pode ser inclusive uma atividade disparadora para a introdução das frações aí nos anos seguintes da alfabetização, né? No terceiro, no quarto ano, porque a gente pode começar com uma literatura e depois a gente pode propor uma ideia de divisão inteiro em partes. Então, a gente segue agora, só que esta ideia do inteiro e das partes, ela precisa ser vivenciada também. Então, para a gente sair um pouco do cortar o bolo, dividir o chocolate e dividir a pizza, a gente pode dividir o rabanete, certo? Então, vamos tentar fazer isso agora com os pequenos. Eu tenho certeza que os pequenos que fazem este tipo de trabalho, agora no início, agora dentro da alfabetização, quando eles forem trabalhar as frações mais adiante, eles vão ter um entendimento sobre o que é inteiro e partes.
Então agora, depois que você já contou a história, que você já contou quantas personagens tem no livro, você vai entregar para as crianças um rabanete. Esse rabanete vai estar dividido em partes, e as partes são as partes das personagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são 6 personagens. O vô, a avó, a neta, o gato, o cão e o rato. Então, a gente agora já entregou o rabanete. Então, a gente vai dizer para as crianças que agora elas pintem o rabanete. Não diga que o rabanete está fatiado ainda, tá? Eles vão olhar e vão pensar que você entregou assim. Eu vou te entregar o rabanete, tá? Ali com... aqui vai ter uma linha pontilhada fraquinha, tá? Que eles vão colocar depois uma cor mais forte. Aqui eu precisava pôr o vídeo, tá? Que as partes estivessem bem aparecendo para o vídeo. Então, eles pintaram o rabanete, aí a gente explorou, cada um pintou o seu rabanete. Aí agora a gente vai passar para a parte da divisão. Bom, gente, então agora que chegou a hora de comer o rabanete, eu preciso saber o seguinte: como que todo mundo vai comer o rabanete se só tem um rabanete? Bom, mas o rabanete é grande, então a gente pode dividir o rabanete para que todos eles possam comer um pedaço. Não pode? Pode. E vocês acham que se dividir em 2 partes dá para todo mundo comer? Não, vai faltar. Tem gente que não vai comer. E se eu dividir em 3? Não, prof, não dá. São 6. Se tu dividir em 3, tem 3 que não vão comer. Então, aqui a gente está explorando já, né, a questão da probabilidade, né, do pensamento, da organização, lógica. Então, agora a gente parte para a segunda parte, depois que você já explorou logicamente com as crianças. Então, agora nós precisamos comer, mas vamos tirar então a folha do rabanete, ó, porque a folha a gente não come. Até a gente pode depois ver se tem alguma receita com as folhas do rabanete. Também é uma outra atividade que você pode fazer aí a partir do livro. Certo, então agora chegou a hora de vocês procurarem essas linhas que estão aí no seu rabanete. Vamos passar uma canetinha sobre elas. Muito bem. Quantas partes deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! São 6 pessoas. Pessoas não, né? São 2, 3 pessoas e os outros animais. Mas como a gente está dentro da história, todos eles, né? Todas as personagens, elas vão ser convidadas a comer o rabanete. Aí agora, muito bem, prof, deu certo, todo mundo vai ganhar. Então, vamos separar agora as partes para que cada um ganhe a sua. Aí, eles vão cortar, né, todas as partes do rabanete para que cada um ganhe a sua parte. Aqui, no meu desenho rápido que eu fiz, nem todas as partes não vão estar todas exatamente do mesmo tamanho, mas no desenho que eu vou te entregar vão estar. Então, aí aqui, ó, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou entregar agora para as personagens. Então, você pode pedir que agora eles façam um desenho. Esse é o pedaço da avó. Esse é o pedaço do vô. Esse é o pedaço da neta. Esse é o pedaço do gato. Esse é o do cachorro. E esse é o do rato. Cada um ganhou o seu pedaço. 1 a 1. Distribuição, contagem 1 a 1. 1 para cada um, tá? Construção do número também. Contagem 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, aqui a gente já trabalhou a ideia de divisão do inteiro. Depois, eles podem montar o rabanete como se fosse um quebra-cabeça. Montar de novo. E você pode brincar também. Por exemplo, agora, o rato não quis comer o rabanete. Então, será que vai sobrar uma parte? Vai sobrar a parte do rato. Ah, então, só os outros 5 comeram.
Ah, mas e se, por exemplo, só o vô, a avó e a neta que forem comer o rabanete, porque os cachorros, o cachorro, o gato e o rato não quiserem. Ah, então agora a gente pode dar quantos para cada um? Aí eles vão fazer, agora a contagem é 2 para 1. 2 para a avó, 2 para o vô, 2 para a neta. Habilidades e habilidades exploradas a partir da literatura. Isso está na literatura? Isso está contando na história? Não. Só que isso é utilizar a história, a narrativa e as possibilidades que essa narrativa pode nos trazer para explorar as habilidades matemáticas. Então, a gente está no segundo livro, tá? A minha ideia aqui foi trazer uma atividade, então, de partes de inteiro e suas partes, a divisão, e a gente volta agora com o próximo livro, que é A Casa Sonolenta. Eu sei que vocês estão esperando pela Casa Sonolenta, então a gente já vai falar sobre ela. Para fazer esta brincadeira, ou seja, este jogo, porque as nossas brincadeiras são pedagógicas e elas têm uma intencionalidade por trás, você vai precisar de 6 palitos de picolé e massinha de modelar. Na massinha de modelar, ó, você vai precisar de massinha de modelar na quantidade dos seus alunos. Então, após a história, você ter contado a história, ter trabalhado com as crianças, as inferências, as informações implícitas, as informações explícitas do texto, nós vamos agora passar para a última página do livro. É a página que me interessa, é a página onde todos acordaram, porque a pulga picou e todo mundo acordou. E você vê que aquela página é toda amarela, então ela é o despertar, é aquele sol entrando na casa sonolenta. Então, quando nós acordamos, nós temos alguns rituais, como por exemplo, nós tomamos banho, escovamos os dentes, tomamos água, nos vestimos, arrumamos a cama e depois nós vamos para o café da manhã. Então, a avó resolveu fazer de café da manhã biscoitos para todas as pessoas, os personagens da Casa Sonolenta. Então, as crianças vão modelar os biscoitos, sendo que eles vão modelar um biscoito para cada uma das personagens. E no nosso jogo, no nosso jogo matemático, até a pulga vai comer biscoito. Por quê? Porque faz parte do simbólico, faz parte da brincadeira, faz parte da criatividade, que a pulga também tenha as condições ali da personagem, ela participa da história. Então, nós temos aqui, eu já preparei para vocês, tá? Eu tenho os meus 6 biscoitos. Cada criança vai decorar um palito como sendo uma das personagens da história. A avó, o menino, o cão, o gato, o rato e a pulga. Então, cada palito representa uma personagem. Deixa eles explorarem, decorarem bem legal. Aí agora, lá na mesa, você vai pedir que eles coloquem todos os palitos. Veja se você consegue ver aí. Você coloque todos os palitos, deixa eu arrumar aqui, alinhados aos biscoitos. Então, os palitos, certo? E os biscoitos. Cada personagem vai ganhar um biscoito. Ó. Quando a gente tem esta organização aqui, nós conseguimos relacionar a quantidade 1 a 1. Para que isso vai nos servir? Aqui a minha ideia é trabalhar uma leitura de gráficos a partir desta disposição aqui, de 1 para 1. E eu vou fazer com que as crianças pensem através das perguntas que eu vou propor. Todo mundo colocou um biscoito para cada personagem?
Sim. Todo mundo, então, tem um biscoito? Sim. Todos têm, tá tudo igual? Um biscoito para um personagem? Tá, muito bem. Mas e se por acaso a pulga não quiser comer o biscoito dela? Como é que fica a nossa situação? Ah, prof, vai ter um biscoito a menos, a mais. Peraí, deixa eu tirar a pulga, deixar o biscoito. Vai ter um biscoito a mais. Sim, então agora eu quero saber, tem mais biscoitos ou tem mais personagens? Ah, tem mais biscoitos. Veja como eu já estou trabalhando uma leitura. Aqui eu tenho um formato de gráfico, ó. Ah, muito bem. Mas então se eu tirar o biscoito... Deixa eu baixar um pouquinho mais o telefone para vocês enxergarem. Mas então se eu tirar um biscoito, ficou igual agora? Ficou igual. Mas e se eu tirar o biscoito porque a avó não quis comer o biscoito? Eu terei agora mais personagens ou mais biscoitos? Terá mais personagens. E se eu tirar a avó da mesa? Ó, tá igual? Tá igual. Todo mundo tem um biscoito? Tem. Mas como sobraram 2 biscoitos, eu vou colocar aqui na mesa. Será que alguém vai querer comer? Porque eu tenho agora, quantos biscoitos sobrando? Tenho 2. Olha lá, ó, não tem as personagens aqui. Então, através desta exploração visual, eu estou trabalhando uma leitura de gráficos, eu estou estimulando o pensamento lógico das crianças para que elas façam a contagem das quantidades na relação entre elas. E assim, você está então desenvolvendo esse pensamento lógico que vai amparar depois o seu trabalho com a leitura dos gráficos e também na comparação, né, das quantidades entre si. Se você gostou, eu acho que você faça na sua sala de aula, depois venha me dizer aqui, me marque nas suas atividades para eu poder ver que você está aplicando aqui o que a gente está conversando. Então agora eu quero te mostrar o livro do Grúfalo, porque também é uma atividade bem esperada aqui por vocês. Espero que tenham gostado da Casa Sonolenta. Todas essas atividades, ao final agora eu vou te mostrar outras propostas que estão nos PDFs que eu elaborei para cada livro, tá? Então, se você quer um registro, fica até o final da aula que você vai entender como utilizar os registros para consolidar tudo que foi explorado aqui visualmente e manipulado pelas crianças. E agora, falando do Grúfalo, eu não preciso de material. Eu preciso de nenhum material de sala de aula. Eu preciso de cadeiras ou bambolês, ou mesmo um giz, porque nós vamos para fora da sala de aula. Nós vamos para o pátio da escola. Ali no pátio, você vai escolher. Então, nós precisamos escolher as personagens da história. Os outros são os ajudantes das personagens. Então, a gente vai colocar em um círculo, ou em uma cadeira, ou em um bambolê, a personagem que é a raposa. Longe dela, um outro círculo, bambolê ou cadeira, aonde vai estar a coruja. Longe da coruja, um círculo, bambolê ou cadeira, onde vai estar a cobra. O ratinho precisa passar por todas essas personagens para conseguir chegar no final da floresta ileso, sem ser comido por nenhum deles. Então, o ratinho, ele vai começar distante do primeiro desafio, que é a raposa. Então, o ratinho vai começar caminhando até chegar na raposa. Todos os ajudantes dos personagens vão fazer a contagem junto. Então, vamos lá. O ratinho vai começar a caminhar. Ele vai chegar no primeiro desafio, que é a raposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chegou na raposa. Chegando na raposa, ele precisa agora passar pela raposa. Então, ele vai dizer, você
não vai poder me comer porque eu sou amigo do grúfalo, e aí tem toda aquela história do grúfalo, que as crianças já sabem porque a gente já trabalhou lá no livro, na sala de aula. Aí agora, ele vai seguir o caminho e vai chegar no segundo desafio, que é a coruja. Então, olha aqui, crianças, até aqui na raposa, quantos passos deram? Deram 9 passos. Eu não lembro exatamente se a gente contou 9, tá? Mas vamos dizer que deram 9 passos. Então, vamos lá. Agora, ele vai continuar. Quantos passos a gente já tem? 9. Vamos continuar daí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chegou no segundo desafio. Aí tem toda a encenação da história. E nós voltamos para a contagem. Até aqui, quantos passos o ratinho deu? 16. Então, vamos seguir porque ainda tem mais um desafio. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chegou na cobra. Veja bem que nós estamos, como objetivo nessa atividade, trabalhando e desenvolvendo a contagem a partir da conservação da última quantidade. Eu tinha a primeira quantidade de passos, a ela eu adicionei a nova e a ela eu adicionei mais uma. Só que eu parti a contagem, eu comecei a contagem do número que eu já tinha. Eu não voltei para fazer a contagem novamente. Esta é uma atividade que vai nos ajudar a desenvolver nas crianças a contagem, a conservação desta quantidade anterior, quando ela for, por exemplo, trabalhar nas operações matemáticas. Quando ela tiver, por exemplo, 9 mais 7, ela não precisa contar o 9, ela tem que contar a partir do 9. Então, com esta brincadeira, a gente está trabalhando a ideia da contagem a partir do último número registrado. Então, essa é uma atividade que vai estimular demais esse pensamento. Você pode fazer várias vezes, deixa as personagens longe, depois você troca, faz no outro dia com outros colegas, e aí coloque mais distante, faça uma nova contagem, repita esta brincadeira, porque assim eles vão memorizando, né? Vão sistematizando, tá? Esta contagem a partir do último número contado. Isso é extremamente difícil, mas se a gente utilizar uma estratégia simbólica, uma estratégia criativa, lúdica e que atravesse a criança, ela vai conseguir, né, se apropriar dessa estratégia para aplicar depois lá na atividade estruturada que ela vai ter. E agora, estamos chegando na parte mais formal do nosso trabalho, da nossa aula. É a parte mais formal, onde eu vou te apresentar algumas atividades que você pode fazer aí com as crianças para dar continuidade nesse trabalho. Mas você também pode fazer as suas atividades. Então, eu vou só te sugerir algumas aqui. Se você tem as habilidades do Canva e tudo mais, faça as suas atividades. Mas se você não conseguir, eu tenho aqui algumas ideias que eu trouxe que vão sistematizar as atividades de contagem, relação de quantidades, que eu falei contigo agora. Então, eu vou passar para o primeiro livro, certo? Vamos lá dar uma olhadinha. Então, aqui agora, eu tenho algumas atividades que eu propus para que a gente possa desenvolver essas habilidades e outras também matemáticas que envolvem o desenvolvimento do senso numérico. Nesta atividade aqui, onde você está vendo a Casa Sonolenta, é um kit de PDF com algumas atividades e nós temos como primeiro, o nosso objeto motivador aqui, disparador, é essa casinha dormindo. E vocês vejam que existem as estrelinhas que estão dormindo também. Então, se a criança resolver todos os desafios da história, aqui do PDF, ela vai ganhar uma estrelinha, a última estrelinha faz a casa acordar. Tem um pouquinho a mais de estrelinhas caso a gente perca as estrelinhas, então eu sempre boto um pouquinho a mais, certo? Porque acontece, cadê as estrelinhas? Sumiram. Então, a gente tem um pouquinho a mais aqui. A primeira atividade é, por exemplo, essa aqui, onde todos estão dormindo. Então, você vai ter a cama e depois eles vão colar uma personagem
né, sobre a outra para simular a primeira parte do livro. Eles podem colar ou eles podem só brincar de colocar todas e depois retirar todas, tá? Isso fica a seu critério. Outra atividade legal aqui é essa questão aqui da contagem, né? Eu tenho ali o cachorro dormindo, a pulga e o rato dormindo. E aqui, cada um deles é uma cartinha que vale uma quantidade. Então, eu estou estimulando aqui a contagem de 3 parcelas. Eles vão olhar o símbolo, esse símbolo está relacionado a uma quantidade e ao final eles vão ter um total. Outra atividade é esta aqui, aonde eles precisam juntar todos os elementos, onde a gente tem ali o rato, um dadinho, um dedinho e um palito. Eles vão ter até o 6. Eu quero aqui desenvolver a subtização. Eu quero desenvolver aqui que a criança olhe e conte de súbito. Então, ela vai ter todas as cartinhas até o 6 de todos esses elementos, os animais, os dados, os dedinhos e os palitos. E ela vai ter que juntar todos eles, né, relacionando a mesma quantidade. Ela vai fazer ali tudo que for 1, tudo que for 2, tudo que for 3, é até o 6. Tem um envelopezinho para ele guardar essas cartinhas e trabalhar em casa de tema, porque a gente, para desenvolver a subtização, a gente tem que ter várias propostas, a gente tem que repetir, sistematizar, tá? Isso é uma questão cerebral e visual, que acontece a partir da repetição. Depois a gente tem a construção das dezenas, os grupos de 10, aonde eles já têm a cartela e eles têm 1, 2 ou 3 animaizinhos já na cartela. Então, eles vão lá, como eu ensinei na última aula, eles vão contar quantos faltam e vão buscar somente o que falta para colar ali. Se você não assistiu essa aula, assiste, ela ainda está disponível. Eu te mostro como uma atividade como essa pode ser boa ou pode ser nada na sua turma, se você não tiver uma intencionalidade clara do que precisa fazer aqui. Já no rabanete, no grande rabanete, nós vamos montar o livrinho do rabanete. Então, o livrinho começa com o rabanete onde tem o vô, tem a capa do livro, e depois, dentro do rabanete, nós temos todas as personagens. As crianças vão ter que colar este livro na ordem que aparece na história. Cada rabanete é uma personagem. Então, quando a gente vai colar o livrinho, ela vai ter a sequência da história. Quem foi chegando para ajudar. Depois a gente tem aqui, montando a cesta do vovô. Porque a gente vai sair da história assim. A gente vai criar e vai trazer a narrativa, né, para desenvolver o que a gente precisa. Então, aqui tem a cesta e um total que você veja que está representado por um ponto de interrogação. Também ali tem um recadinho. A vovó pediu que o vovô vá lá na horta e que ele pegue aquela quantidade que ela precisa para fazer a janta, ou o bolo, ou a sobremesa, ou vocês vão pensar com as crianças o que ela pode fazer, né? Qual é a receita culinária que ela está preparando. Então, ali naquela cartinha, o que ela tem que buscar? O que o vovô tem que buscar? 5 cenouras e 5 rabanetes. Coloca na cestinha, você tem as fichinhas, as cartinhas das cenouras e dos rabanetes, ele coloca dentro da cestinha, ele coloca sobre a cestinha e ele conta o total que foi buscado na horta. Depois também eu tenho aqui probleminhas matemáticos aonde diz: o cachorro colheu tantos rabanetes, a neta colheu tantos rabanetes. Quantos rabanetes eles colheram juntos? Isso é um problema matemático visual, concreto, tá? Para a gente chegar naquele problema mais estruturado, com o texto, a gente precisa passar por isso, para que a criança consiga criar mentalmente esta situação e depois tenha estratégias para poder resolvê-la. Aqui são algumas atividades, tem mais atividades no PDF, tá? No Grúfalo, a gente fez uma atividade, eu tenho uma atividade de subtização, aonde o ratinho, vai passar pela floresta, mas ele tem que, cada dado que está jogado ali representa uma quantidade. A criança precisa,
rapidamente dizer para a professora: 5, 4, 2, 3, 6, 1. Tá? Então, aqui é a rapidez. Então, ele ganha a cartela, ele vai jogar com o colega e ele vai dizer 5, 4, 2, 3, 6, 1. Se ele parar e precisar contar, repete de novo. E você vai dizer, o colega vai apontando, tá? Ó, ele vai botando o dedinho e o outro coleguinha tem que dizer. A prof vai fazer isso no quadro também e as crianças têm que dizer. E pode também colocar um número móvel sobre os dados. Ali naquela outra que tem as cartinhas de 12, 15, 21 e 26, aqui é para a criança colocar sobre essa carta a quantidade em material dourado. Então, 1 dezena e 2 unidades. Tá? Ela precisa cumprir esse desafio para concluir também, né, a proposta. Nós temos ali as fichinhas de contagem, onde a gente trabalha a conservação, 1 mais, e a outra parcela está aberta, para que ele possa contar e chegar no total 10. Nós temos também as figuras grandes, né, das personagens, que é para serem utilizadas lá naquele jogo que a gente fez da cadeira, né, onde cada um pode segurar, colocar no pescoço aqui para dizer qual é a personagem que ele representa. Aqui também a subtração. Então, o ratinho havia juntado alguns morangos para o lanche, mas ele ficou com medo da coruja, da raposa e da cobra. Então, ele derrubou os morangos no chão. Ajude a resolver o problema do ratinho. Tinha na mão, derrubou, sobrou. Bom, ele tinha na mão o que ele derrubou. Então, tinha na mão 4, derrubou 4, sobrou 0. E assim você vai ter essas fichas com outras possibilidades. Ele segurando alguns, deixando alguns no chão. E aí vai mudando, então, as quantidades para a gente fazer esse trabalho da subtração. Bom, eu acho que eu te mostrei todos. Dos que a gente trabalhou aqui, a do perigoso. O perigoso também tem uma atividade própria, e aí é a sistematização dos lápis, onde você vai ter as folhas, né, com a demonstração dos lápis, as crianças vão fazer as contagens e tem fichinhas de pergunta para a professora fazer. Então, pessoal, eu agradeço demais, tá, a presença de vocês de novo aqui, um número recorde de inscrições, muita gente se inscrevendo aqui na aula. Então, agora, os materiais, o material pedagógico da aula e o certificado eu vou enviar para o teu e-mail aonde tu te inscreveu na aula. E a próxima aula de matemática eu gostaria de sugestões. Me contem aí, o que vocês gostariam de saber? Manda para mim, né, no e-mail. Ana, dá para te fazer uma aula sobre isso? Aí a gente vai, então, ver quais são as maiores dúvidas das professoras com relação à matemática e a gente vai tentar resolver por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, na próxima aula, mas eu espero aqui a tua sugestão, tá? De qual é o tema que a gente vai abordar na próxima aula de matemática na alfabetização.